Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Vamos então para a nossa aula número 2 do nosso curso de eletromagnetismo e hoje nós vamos falar um pouco sobre campo elétrico. Campo elétrico, em poucas palavras, é força por unidade de carga, só que é muito difícil de a gente visualizar isso. Então uma boa maneira de a gente visualizar o campo elétrico é nós compararmos o campo elétrico com o campo gravitacional. Nós sabemos se nós tivermos um objeto perto da superfície da Terra e nós soltarmos esse objeto, ele vai cair no chão. Isso porque esse objeto está, por assim dizer, sentindo o campo gravitacional em torno dele. O campo elétrico é a mesma coisa. Se nós colocamos uma partícula carregada perto de outra, essa partícula vai sentir os efeitos do campo elétrico. Cada partícula vai criar um campo elétrico em volta dela e nós representamos esse campo por essas linhas aqui dessa figura. Essas linhas aqui são chamadas de linhas de campo, que é uma maneira gráfica de a gente representar o campo elétrico. O importante lembrar aqui é que o campo, por exemplo, ele vai ser mais forte aqui, o campo elétrico, do que, por exemplo, uma partícula que está aqui em cima. Porque a gente sabe que a força é proporcional ao quadrado da distância entre as duas partículas. E é como acontece no campo gravitacional. Se eu tenho, por exemplo, esse objeto aqui, e nós tivermos um outro objeto lá em cima, esse objeto aqui ele vai sentir muito mais a força gravitacional do que esse objeto que está aqui em cima. Então, quanto mais a gente se desaproxima da superfície da Terra, menos a gente sente os efeitos do campo gravitacional. Outra coisa importante de salientar aqui também é que a direção do campo elétrico vai ser a mesma da força elétrica da carga de prova, que vai ser sempre positiva. A carga de prova, também chamada de carga de teste, seria uma carga fictícia, sempre positiva, usada para detectar um campo elétrico ou calcular a intensidade dele. Então, por definição, a carga de prova ou a carga de teste, ela não exerce força em outras cargas. Bom, nós podemos expressar matematicamente o campo elétrico através dessa equação aqui. Então, o campo elétrico, como a gente viu ali em cima, é força elétrica, que temos aqui, por unidade de carga. Como nós sabemos que a força elétrica ela tem essa cara aqui, nós podemos substituir então a força elétrica dentro da nossa equação. Aqui está a força elétrica. E através disso a gente corta aqui as cargas. E nós temos, então, essa outra expressão aqui para representar o campo elétrico. A constante de proporcionalidade multiplicado pela carga dividido pela distância ao quadrado. Então, essa aqui é uma outra forma de representarmos matematicamente o campo elétrico. Vamos, então, fazer alguns exemplos para a gente testar essa teoria. Ele nos diz o seguinte: um objeto tem uma carga de 80 microcoulomb. Aonde que o campo elétrico criado por essa carga terá esse valor aqui, de 20.000 newtons-coulomb? Bom, nós podemos começar extraindo as nossas informações. Então, nós sabemos que o valor da nossa carga é de 80 microcoulombs. Aqui é a mesma coisa que 80 vezes 10 na menos 6 coulomb. Nós sabemos também que o campo elétrico gerado por essa carga a uma certa distância que a gente quer descobrir, vai ter o valor de 20.000 newton-coulomb. E ele quer saber qual vai ser a distância que essa carga vai ter que estar para a gente ter um campo elétrico dessa intensidade aqui. Bom, nós sabemos, então, que o nosso campo elétrico é dado por essa expressão aqui, o constante da proporcionalidade, multiplicado pelo valor absoluto da carga, dividido pela distância ao quadrado. E nós temos, então, esse valor aqui, nós temos o valor da constante e nós temos também o valor da nossa carga. Nós queremos descobrir o valor da distância. Então, aqui basta substituirmos os nossos valores. Temos que o campo elétrico gerado vai ser de 20.000. Sabemos que a nossa constante de proporcionalidade vale 9 vezes 10 na 9. E a nossa carga vale 80 vezes 10 na menos 6. Tudo isso aqui dividido pela nossa distância que queremos descobrir. Bom, passando a distância para o outro lado, a gente já pode tirar a raiz. E também já podemos fazer a multiplicação aqui. 9 vezes 80 vai dar
720 vezes 10. Nós somamos aqui os expoentes, então 9 mais menos 6 vai dar 3. E aqui embaixo nós vamos ter, então, o 20.000. Fazendo esse cálculo aqui na calculadora, nós chegamos a 6 metros. Exatamente. Então, nós sabemos que se nós colocarmos uma carga de 80 microcoulomb a 6 metros, nós vamos criar um campo elétrico nessa distância aqui, no valor de 20.000 Newton por Coulomb. Vamos para o nosso exercício número 2. Ele fala assim: uma carga possui 30 microcoulomb e está no ponto 3 metros, 6 metros. Qual é a magnitude do campo elétrico no ponto menos 5 metros, 12 metros? Se colocarmos uma carga de 500 microcoulomb no ponto menos 5 metros, 12 metros, qual será a força elétrica sentida por essa carga? Bom, então aqui nós temos dois problemas diferentes. Vamos resolver primeiro a primeira parte do problema. Então, olha só, uma carga possui 30 microcoulomb nesse ponto aqui. Então, nós sabemos que essa carga, nesse ponto, possui 30 microcoulomb. Qual que vai ser a magnitude do campo elétrico nesse ponto aqui? Então, na verdade, o que o problema está nos perguntando? Ele quer saber qual vai ser o campo elétrico nesse ponto, a partir desse ponto aqui. Então, o que a gente tem que descobrir aqui, na verdade, é exatamente essa magnitude aqui. Então, primeiro nós precisamos descobrir a distância entre a carga, nesse ponto aqui, e o ponto em que a gente está tentando achar o campo elétrico. Para fazermos isso, nós vamos aplicar a equação da distância. Vamos colocar ela aqui embaixo. Então, seria o ponto x2 menos o ponto x1 ao quadrado, mais o ponto y2 menos o ponto y1 ao quadrado. Vamos então nomear aqui o nosso x1 e o nosso y1, e aqui o nosso x2 e aqui o nosso y2. Bom, então vamos ter aqui 3 x1 menos 5, então, menos 5, mais 5 ao quadrado, mais 6 menos 12 ao quadrado. Nós vamos ficar com 3 mais 5, 8, 8 ao quadrado, 6 menos 12, menos 6 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. E fazendo essa conta aqui, nós vamos obter 10 metros. Então, 10 metros é o valor da nossa magnitude aqui. Então, é o valor da distância entre a carga e é onde a gente quer descobrir o nosso campo elétrico. Então, agora nós temos a distância, nós temos o valor da carga e também nós temos a nossa constante de proporcionalidade. Então, a gente consegue agora encontrar qual vai ser a magnitude do campo elétrico nesse ponto aqui. Vamos fazer isso então. Sabemos que o campo elétrico é dado por essa expressão. Substituindo os valores, nós vamos ter 9 vezes 10 na 9, multiplicado pelo valor da nossa carga, que é de 30 microcoulomb. Mesma coisa que 30 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância que a gente acabou de encontrar, 10 ao quadrado. Multiplicando aqui o 9 com o 30, nós obtemos 270 vezes 9 mais menos 6, 10 na 3, dividido por 100. Fazendo essa conta aqui, nós descobrimos que o valor do nosso campo elétrico naquele ponto é 2,7 vezes 10
na 3 Newton Coulomb. Então, descobrimos aqui nossa primeira parte. A segunda parte nos pergunta, se colocarmos uma carga de 500 microcoulomb no ponto menos 512, qual será a força elétrica sentida por essa carga? Então, digamos que agora aqui a gente coloque uma carga e essa carga aqui tenha esse valor de 500 microcoulomb. Qual vai ser, então, a força elétrica sentida por essa carga nesse ponto? Ora, nós já sabemos qual que é o campo elétrico gerado por essa carga nesse ponto. Então, a única coisa que nós precisamos descobrir aqui vai ser qual vai ser a força elétrica sentida por essa carga com esse valor aqui de campo elétrico que a gente encontrou. Nós sabemos que o campo elétrico também pode ser dado por essa expressão. É igual a força elétrica dividido pela carga. Então, nós temos que, dessa expressão, nós temos que a força elétrica vai ser igual ao quê? Ao campo elétrico multiplicado pela carga. E nós já temos esses dois valores aqui. Então, basta nós substituirmos. Nós temos que o campo elétrico naquele ponto é de 2,7 vezes 10 na 3. E a carga que o problema nos deu foi de 500 microcoulomb. Mesma coisa que 500 vezes 10 na menos 6. Fazendo esse cálculo aqui, nós chegamos a 1,35 Newton. Então, é isso aqui. Essa é a força elétrica que essa carga sentiria nesse ponto aqui. Bom, espero que tenham entendido e nos vemos na aula 3. Muito obrigado.